Hoje, força é ter abdômen com 5% de gordura e boa iluminação. O mundo não para e parece que as tecnologias modernas de treinamento, suplementação esportiva e indústria química fazem coisas impossíveis com o corpo humano. Mas o que é força de verdade? Os atletas do passado tinham recordes inigualáveis, como Milon de Crotona levantando um touro, ou Alexander Zas, um cavalo, sem creatina, liquidificador ou definição muscular. No verão, um fazendeiro conseguiu erguer sozinho uma plataforma com 2 carros de quase 2,5 toneladas, superando esses personagens. A magia científica ajuda os atletas modernos a alcançar rapidamente dimensões anormais, mas também, frequentemente, morrer aos 35 a 40 anos. Na busca pela aparência, algo importante pode ter se perdido. É bom lembrar como tudo começou. Aqui estão imagens de 20 anos atrás, 2005, Dmitry Kaladze levanta uma pedra de 152 quilos com uma mão acima da cabeça. Esse recorde foi registrado no Guinness World Records. Assim, Dmitry superou o recorde do grego Bibon, que, segundo a inscrição, levantou uma pedra de 143,5 quilos. Acredita-se que foram os gregos que começaram a usar pesos de pedra e metal. No atletismo da época, sem divisão entre fisiculturismo, levantamento de peso ou atletismo leve, o atleta grego era universalista, forte, resistente e de físico harmonioso. Essas imagens vocês já viram há 30 anos, em 1993, quando o fazendeiro canadense Greg Ernst ergueu uma plataforma com 2 carros e motoristas. 2.422 quilos. Greg não é só fazendeiro. É bondoso, versátil, toca vários instrumentos e canta com os filhos. Ainda adolescente, junto com o pai, começou a fazer trabalhos físicos pesados, como, por exemplo, retirar pedras pesadas do campo. Na idade adulta, em 1992, nas competições do homem mais forte do mundo, na Islândia, ele carregou a lendária pedra Húsafell por um recorde de 70 metros. A pedra pesa 410 libras, cerca de 186 quilos. E só recentemente, esse recorde foi quebrado por Hafthor Bjornsson, que arrastou a pesada Húsafell por 90 metros. Quanto àquela plataforma de quase 2,5 toneladas, o livro dos recordes Guinness levou 22 anos para dar sinal verde ao recorde. Em 2015, o levantamento incrível de Greg foi finalmente autenticado em cartório. Hoje, mais de 3 décadas depois que isso aconteceu, o fato ainda está oficialmente registrado no livro dos recordes Guinness como o peso mais pesado já levantado por um ser humano. Por que demorou tanto para verificar? Porque quase 100 anos antes de Greg, o homem forte francês Louis Cyr levantou uma plataforma com 18 homens, pesando cerca de 2 toneladas. Não há fotos nem garantias do peso exato, já que o homem forte vivia das apresentações pelo mundo. O título de homem mais forte da Terra, capaz de erguer mais de 2 toneladas, era essencial. No entanto, foi exatamente esse atleta que entrou no primeiro livro dos recordes Guinness de 1955, com a descrição de maior peso já levantado por um homem. Além disso, Louis segurava cavalos, puxando em direções opostas, ficava em posição de crucifixo, com hálteres de 44 kg na mão direita e 40 kg na esquerda, e por 10 segundos levantava 860 quilos do chão com as 2 mãos. Em 2014, os organizadores do Arnold Strongman decidiram homenagear Louis, incluindo em seu programa um dos seus exercícios, o Halter Cyr. Este é um exercício histórico. Louis Cyr quebrou o recorde de Evgeny Sandov quando, em janeiro de 1892, levantou acima da cabeça com uma mão um haltere que pesava o mesmo que ele, 124 quilos. Agora, os recordes modernos de 1923, Jimmy Kolb estabeleceu o recorde de supino equipado, levantando pouco mais de 635 quilos, embora, é claro, seu supino gere muitas discussões entre os especialistas. Ainda assim, esse é o maior peso oficialmente levantado por uma pessoa deitada de costas. E nessas imagens, o superpesado georgiano Lasha Telohadze, em 2021,
arremessou 167 quilos. Esse é o maior peso que uma pessoa já levantou oficialmente em competições, do chão até os braços estendidos para cima. E este é o novo recorde de levantamento terra de Hafthor Bjornsson, mais de meia tonelada, 510 quilos. E depois de tudo isso, vamos voltar o máximo possível no tempo e começar do início, com aqueles que os historiadores colocam nas profundezas da história. Na linha do tempo dos atletas da Grécia e Roma, Milon Krotonsky é visto como o protótipo de Hércules. Foi 6 vezes campeão olímpico, 9 vezes nos Jogos Nemeus e 10 vezes nos Istmicos. Ainda menino, ele começou a carregar um bezerro nos ombros, enquanto o bezerro crescia e virava um touro. E junto com isso, crescia também a força do atleta. Pode-se dizer que era um trabalho sistemático com pesos vivos. A alimentação, por sua vez, era surpreendentemente simples. Pão de cevada e trigo integral, rico em fibras, legumes, frutas, azeitonas, leite de cabra, queijo de ovelha, mel e, claro, peixe. Acessível, barato e rico em proteínas. O sonho de qualquer nutricionista. Quanto ao chamado Antigo Roma, aqui o foco era na praticidade e resistência. Naquela época, não existiam levantadores de peso profissionais, mas guerreiros profissionais eram uma necessidade. A vida de um simples legionário era difícil e sem glamour, com enormes cargas físicas. O kit de marcha incluía armas, ferramentas de construção e culinária, rações para vários dias e roupas, tudo o que poderia ser necessário em uma campanha difícil. O peso variava de 35 a 45 quilos. Isso garantia a mobilidade do exército sem a necessidade de muitos comboios e tornava os soldados mais independentes. Os legionários eram ótimos caminhantes, já que só o comando e os muito ricos iam à guerra montados. Por exemplo, os legionários de Crasso já marcharam 37 quilômetros sem parar. E Júlio César percorreu 8 quilômetros em um dia com seus homens, fazendo apenas uma pausa de 3 horas. Ao fim da marcha, os soldados dormiam profundamente de cansaço, sem cair de exaustão. Na melhor das hipóteses, logo após a marcha, eles começavam a construir o acampamento, que era, na verdade, uma pequena cidade fortificada, com trincheiras e cercas de madeira. No pior dos casos, enfrentavam uma batalha ou emboscada. Quanto à comida, faziam 2 refeições diárias, manhã e noite. Historiadores estimam que o café da manhã tinha mingau de queijo, toucinho e bastante vinho, já que nem sempre havia água potável. No café da manhã eram consumidas cerca de 3.500 calorias e, com um jantar mais leve, o total diário era de 5.000 calorias. Se não houvesse interrupções no fornecimento de mantimentos, a base da dieta era o trigo. Então, 78% da dieta era composta por carboidratos, para equilibrar a alimentação com proteínas, seguindo os conselhos dos nutricionistas modernos. Os legionários caçavam tudo o que se movia. Geólogos encontraram perto dos acampamentos da Inglaterra e da Alemanha ossos de animais domésticos e também de javalis, cervos, lobos, ursos, castores e raposas. Aqui está outra das mais antigas profissões masculinas, o gladiador. Seu treinamento era bem diferente do dos soldados de infantaria romanos. Gladiadores, ao contrário dos legionários, lutavam individualmente e treinavam rigorosamente em escolas especiais. Os esqueletos do cemitério de Éfeso mostram alterações ósseas causadas por treinamentos rigorosos. Em um dos gladiadores, o braço que segurava a espada era quase 5 centímetros mais longo que o outro. Isso também ocorre com jogadores de tênis de mesa, apesar de usarem raquetes bem mais leves que os gladiadores. A arma de treino era 2 vezes mais pesada que a real, o que desenvolvia a velocidade de seu uso em um combate de verdade. Os treinamentos seguiam o sistema de tétrada, com alternância cíclica de cargas e descanso. O primeiro dia era dedicado à preparação para os desafios futuros, o segundo a treinos intensivos no limite das capacidades, o terceiro ao descanso e recuperação e o quarto a cargas moderadas, antes do início de um novo ciclo. Isso era uma compreensão intuitiva do princípio da supercompensação, hoje redescoberto. Combinar carga e recuperação para máxima eficiência. O médico da equipe monitorava atentamente a saúde dos alunos. Por exemplo, o renomado médico da Roma Antiga, Galeno, trabalhou por muitos anos na Escola Imperial de Gladiadores. Inclusive,
Ele supervisionava a dieta dos gladiadores, que consistia principalmente de cevada e pudim feito de feijão moído. Galeno, porém, criticava essa dieta e a considerava a causa do excesso. Naquela época, os gladiadores seguiam regras muito rígidas e não podiam se dar ao luxo de relaxar. Para fortalecer os ossos e ajudar na cicatrização de fraturas, eles consumiam uma bebida feita de cinzas de ossos e vegetais. Frutas secas eram uma das principais fontes de carboidratos e vitaminas. Atualmente, muitos dizem que os gladiadores eram vegetarianos, mas isso é falso. Eles comiam carne, mas evitavam carne crua, defumada ou salgada. Vamos voltar a tempos históricos mais recentes e lembrar atletas que ganharam fama mundial há cerca de 100 anos. Era assim que os homens fortes pareciam antes dos anabolizantes entrarem em todos os esportes. Todos eles nasceram cerca de 100 anos antes do surgimento do fisiculturismo em sua forma habitual. Eles treinavam com pesos, não para ganhar massa muscular ou criar um corpo bonito. Os objetivos eram diferentes. Alguns lutavam, outros atuavam no circo, levantando pesos, dobrando ferro ou arrebentando correntes para surpreender o público. Nenhum treinava só pela aparência. O físico resultava da força e do preparo funcional. O atleta mais famoso da época valorizava forma e conteúdo igualmente. Evgeny Sandov foi uma criança fraca e doente, mas depois se interessou por anatomia e cultura física como estudante. No início, ele se apresentava no circo, demonstrando truques de força e luta. Após uma turnê europeia de sucesso em 1899, em 1894, ele foi à América, apresentado como o homem mais forte do mundo. Sandov divulgava equipamentos esportivos, livros e aparelhos de ginástica, tornando-se símbolo de uma era. Por ele, iniciou-se o boom dos halteres, barras e da cultura física. Desde 1897, Sandov viveu na Inglaterra, continuando suas apresentações e promovendo seu próprio sistema de treinamento. Chegaram até nós até mesmo gravações em vídeo com a participação dele, um material único para aquela época. Sandov media 170 centímetros. Peso e medidas não foram registrados e costumam ser exagerados. Dizem que ele pesava cerca de 88 quilos com pouca gordura. Confira alguns de seus truques. Com um kettlebell de 24 quilos em cada mão, ele ficava sobre um lenço de bolso, pulava e dava um salto mortal para trás, aterrissando no mesmo lugar. Um exemplo nessas imagens, ele segurava 3 cavalos sobre uma plataforma em seu peito. Em outro número, havia um piano de cauda e uma orquestra de 8 pessoas na plataforma. Em 1894, ele quebrou o recorde mundial ao levantar com uma mão uma barra com grandes esferas ocas, cada uma contendo uma pessoa dentro. O peso da barra em comum era de 122 quilos. E em 1895, Sandov realizou um truque de força extremamente difícil. Uma barra de 115 quilos e, passando-a para a mão esquerda, agachou-se e deitou-se de costas. Depois, sem abaixar a barra, levantou-se. E aqui vai um fato muito curioso. Em 1902, numa competição de levantamento de peso em Nova York, Sandov perdeu para a jovem de 18 anos, Katia Brumbach. Ela levantou 136 quilos acima da cabeça, enquanto Sandov só conseguiu levantar esse peso até o peito. Depois dessa vitória, a vencedora adotou o pseudônimo Sandvina e começou a se apresentar em circos. Já naquela época, o famoso Homem Forte lançou seu próprio curso presencial de transformação corporal, que custava $10, sem maratonas online, apps ou publicidade em redes sociais. O programa de treinamento era enviado pelo correio com um formulário para acompanhar o progresso. Sandov passou a publicar sua própria revista sobre cultura física. Aqui também não faltou uma jogada de marketing. Compre a revista por $1 e tenha a chance de ganhar um programa de treinamento exclusivo do autor. Thomas Sandov, Thomas Edison, fez um curta-metragem documental, com Sandov como protagonista, o primeiro filme da história sobre fisiculturismo. O livro de Sandov, Força e Como Obtê-la, James Joyce, colocou na estante do protagonista de Ulisses, um dos romances mais influentes do século XX. O autor de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, também se interessou por
fisiculturismo e julgou o primeiro concurso de força com Sandow. Os espectadores nas apresentações de Evgeny Sandow podiam comprar um ingresso Very Important Person, com o qual era possível ir aos bastidores, ver o corpo do atleta de perto e até tocar em seus músculos. Sandow posava com maestria, atraindo inúmeros fotógrafos. Mesmo com o cinema, a fotografia ainda era mais compreendida pelas massas. Elas surgiam tanto em jornais e revistas, quanto em cartões postais. Cartões baratos com imagens de Sandow, semidespido, em poses impressionantes, substituíam para as pessoas comuns as revistas adultas. Na Rússia, ele tinha muitos admiradores, e os livros de Sandow eram logo traduzidos e distribuídos. Segundo o seu método, em São Petersburgo, o mecenas Georg Rybapierre formou vários grandes lutadores, como o famoso Ivan Poddubny. Na Rússia, o valor estava nas conquistas de força, não na construção do corpo. O próprio Poddubny fazia ironia ao observar as inúmeras fotos de Sandow com uma folha de figueira, muito perfumado, só para as damas. É muito reveladora a história da ascensão e queda da sua rede pessoal de clubes esportivos super luxuosos, voltados para ensinar a elite britânica. Os clubes se chamavam Institutos Sandow. Naquela época, trabalho físico e levantamento de peso eram vistos como atividades de classe trabalhadora, enquanto Sandow queria atrair a alta sociedade, que preferia iatismo e golfe. A assinatura dos clubes premium, com spa, programa personalizado e cabines individuais, custava cerca de $2.500 atualmente. No início do século XX, Sandow ampliou a rede no Reino Unido, abrindo academias em Birmingham, Manchester e Sheffield. Ele usava métodos de publicidade agressivos e inovadores para a época, incluindo ofertas limitadas, fotos de antes e depois para garantir resultados, além de envolver ativamente pessoas influentes para recomendações. Por exemplo, Arthur Conan Doyle, autor de Sherlock Holmes, pagava a imprensa para publicar investigações que eram, na verdade, publicidade. Por volta de 1907, Sandow mudou sua marca, destacando não mais a força, mas sim a saúde, longevidade e cura de doenças. Ele afirmava que a cultura física podia curar esses males. Ao baixar a influência sobre certos indivíduos, produzida entre os praticantes de musculação, Sandow se interessou ainda mais pelos métodos físicos recomendados. Transfinanskaya começou a fazer afirmações extremamente controversas, dizendo que podia curar 99% de todos os clientes apenas com exercícios. Para reforçar sua autoridade médica, Sandow contratava médicos em seus institutos para avaliar se novos membros precisavam de assistência médica ou apenas de exercícios. Mas devido a erros no diagnóstico, pessoas com doenças graves acabavam passando pelo sistema. Isso resultou em tragédias, com frequentadores morrendo de doenças não diagnosticadas ou incuráveis. A comoção pública foi causada por um caso de 1908, quando uma mulher morreu devido a queimaduras de 3º grau sofridas em um dos banhos de Sandow. Outro golpe na reputação ocorreu em 1910, quando o Conselho Médico Principal processou 3 médicos de Sandow por colaborarem com sua campanha publicitária que violava as regras destinadas a distinguir médicos de verdade de inúmeros charlatães. 2 médicos perderam suas licenças, o que enfraqueceu a autoridade de Sandow diante do público. O último prego no caixão foi a Primeira Guerra Mundial, que provocou uma crise econômica e sentimentos anti-alemães. Sandow, nascido na Prússia e com forte sotaque alemão, foi alvo de boatos falsos de ser espião e até de ter sido fuzilado na Torre de Londres. Como resultado, em 1916, a empresa Sandow Limitada faliu e toda a rede foi fechada. Sandow, no entanto, manteve seu primeiro instituto na St. James Street, financiando-o do próprio bolso até sua morte, que ocorreu em 1925. O atleta morreu aos 58 anos por um aneurisma da aorta. Conhecido como o homem mais saudável do Reino Unido, não chegou aos 60 anos. Apesar da história complexa e da reputação polêmica, as academias de elite de Sandow foram o protótipo das academias de ginástica modernas, e suas campanhas publicitárias em massa
incluindo o uso de ofertas limitadas e fotos de antes e depois, influenciam a indústria de saúde e fitness até hoje. E na competição mais prestigiada, o Mr. Olímpia, os vencedores recebem sua estatueta, o Sandow de bronze. Agora vamos dar uma olhada em outro lendário homem forte, cuja abordagem era, em alguns aspectos, oposta à de Sandow. Um bíceps grande não indica força, assim como uma barriga grande não indica boa digestão. Baixo, 66 quilos. No começo da carreira, ele surpreendia o público ao vencer oponentes enormes, quebrar correntes e ferraduras, dobrar barras de metal e segurar cavalos puxando em lados opostos. Em um dia, ele precisou ganhar massa muscular para afastar suspeitas de fraude dos espectadores. No entanto, durante toda a sua carreira no circo, seu peso nunca ultrapassou 80 quilos. É preciso desenvolver o que está na base do músculo, especialmente os tendões, e não apenas o volume muscular. No início dos anos 60, os americanos redescobriram o efeito que ZAS usava, chamando esses exercícios de isométricos e estáticos. Desde então, exercícios para tendões integraram a prática esportiva para desenvolver força, superar pontos mortos e criar novas trajetórias de movimentos fortes. Alexandr Ivanovich Zas nasceu em 1888, sendo um dos 5 filhos de Ivan Petrovich e Ekaterina Emelianovna Zas. A principal descoberta para Zas na infância foi o circo. Das memórias de Alexandr, sabe-se que ele tinha medo de ser punido pelos pais, mas mesmo assim, fugia de casa para assistir às apresentações. O menino escondia seu interesse, pois o pai achava essa atividade pouco séria. Mesmo sem apoio e sem os equipamentos esportivos necessários na vila, Alexandr continuou treinando. Zas recorria a qualquer meio improvisado, até tentava dobrar galhos grossos de árvores. Posteriormente, isso ajudou Alexandr a desenvolver bastante os braços, a ponto de arrebentar correntes e cravar pregos com as palmas das mãos. Em 1908, o pai mandou o filho para Orenburg para aprender a ser maquinista, mas Alexandr contrariou os pais e trabalhou no circo. Para o pai, Zas escrevia que estava trabalhando arduamente na oficina de trens. Na verdade, ele estava aprendendo novos truques difíceis. Um deles se chamava equilíbrio com o samovar. Durante a apresentação, o artista tinha que colocar um samovar com brasas quentes na testa e andar com ele ao redor do auditório. Em 8 anos, Alexandr Zas atuou em 3 circos. Em 1º de agosto de 1914, Alexandr foi convocado ao exército. Após ir à frente de batalha, Zas não retornou à Rússia, mas continuava sendo anunciado como artista russo. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele serviu no 180 o regimento de Vindov. Seus soldados faziam reconhecimento em áreas perigosas da frente austríaca. Na guerra, Alexandr ficou famoso por carregar um cavalo nos ombros fora do campo de batalha. Uma granada explodiu perto de Zas. Alexandr foi ferido nas pernas e capturado. O artista quase ficou inválido devido a graves danos nos membros, que normalmente seriam amputados. Porém, médicos austríacos, a seu pedido, conseguiram salvá-los. Quando Alexandr começou a se recuperar com a ajuda de exercícios que ele mesmo desenvolveu, surgiu um novo objetivo diante dele: fugir do cativeiro. Só na 3ª tentativa, o artista escapou e achou abrigo no circo Schmidt, em Kaposvar. Logo, Alexandr foi encontrado e enviado novamente para a fortaleza, onde deveria permanecer. Até o fim da guerra, ele teria que ficar em uma cela solitária por tempo indeterminado. Mais tarde, em suas memórias, Alexandr escreveu que continuou treinando na prisão e procurava maneiras de escapar. Alexandr também criou seu próprio método de treinamento, depois descrito no livro O Incrível Sansão, contado por ele mesmo. Ele investigava o desenvolvimento da força com exercícios isométricos, que Alexandr fazia até dentro da fortaleza. Ele treinava dedicado na prisão, pois achava que desanimar era o pior. O método de Alexandr Zas incluía não apenas exercícios estáticos, mas também exercícios dinâmicos com saco, e o complexo treino de tendões envolvia não só estática, mas também o fortalecimento de toda a amplitude articular. Depois de algum tempo, Alexandr fez mais uma fuga e, desta vez, ao se libertar, foi para Budapeste e conseguiu um emprego no circo de um velho amigo. Zas
começou a se preparar para um dos truques mais perigosos, o homem projétil. Para isso, era preciso construir um canhão especial capaz de lançar balas de canhão. Com 90 kg, o artista deveria ficar do outro lado da arena e pegá-lo com as mãos. Alexander resolveu tornar o desafio maior e trocou a bala de canhão por uma assistente. Ao retornar ao circo Schmidt, ele obteve resultados impressionantes. Um dos números mais marcantes de Alexander era a Forja do Diabo. Durante a apresentação, o artista deitava-se sobre pregos, enquanto assistentes colocavam uma pedra de meia tonelada em seu peito e a quebravam com marretas. No circo Schmidt, Alexander ganhou o nome de Sansão de Ferro. Em 20 de maio de 1923, sua vida mudou drasticamente. Nesse dia, Zaz assinou um contrato e foi trabalhar em Paris. Alexander também firmou um acordo com o empresário italiano Pasolini e com muitas outras pessoas que desejavam trazer o Sansão de Ferro para suas arenas. Zaz passou a fazer turnês e conquistou o público da França, Suíça, Itália e Reino Unido. Em 1924, Alexander mudou-se para Hockley, perto de Londres, onde se apresentava e fazia turnês. O público nunca esqueceu os truques realizados por Alexander Zaz, pois só o Sansão de Ferro conseguia levantar um piano junto com a pianista, deitar sob um carro em movimento, segurar cavalos fortes tentando escapar e sair ileso. A última apresentação pública como homem forte aconteceu em 1954, quando o atleta tinha 66 anos. Depois, trabalhou como domador, possuía vários cavalos, pôneis, cachorros, macacos e também treinava elefantes e leões no zoológico. Em suas apresentações, levava 2 leões juntos em uma canga especial. Em setembro de 1962, uma van com macacos do show de Zaz pegou fogo e ele salvou os animais. Ele sofreu uma queimadura extensa na cabeça e foi levado ao hospital, onde faleceu de ataque cardíaco aos 74 anos de idade. Vamos avançar na linha do tempo. 1931, Alemanha. A importância e o significado dos hormônios sexuais já eram conhecidos, mas foi o químico alemão Adolf Butenandt quem primeiro conseguiu isolar e purificar o hormônio chamado androstenona. Depois dele, outro químico alemão, Leopold Ruzicka, desenvolveu um método para sintetizar hormônios que eram seguros para uso humano. A partir desse momento, a avalanche já não podia mais ser parada, e em cooperação com Butenandt, em 1935, Ruzicka conseguiu sintetizar o primeiro lote de testosterona sintética, o que deu início à era dos esteroides anabólicos e androgênicos. As descobertas foram consideradas tão impressionantes que ambos os cientistas, Butenandt e Ruzicka, receberam o Prêmio Nobel de Química em 1939. E já no final dos anos 30, foi feita ao homem a primeira injeção de propionato de testosterona do mundo. A partir do final dos anos 40, esse esteroide anabólico passou a ser amplamente utilizado na União Soviética. Por um período, os atletas da União Soviética competiram em alto nível. Isso continuou até que o médico da equipe olímpica dos Estados Unidos da América sintetizou a metandrostenolona, conhecida como metano. Os halterofilistas olímpicos dos Estados Unidos da América incluíram testosterona e metano na rotina diária e conseguiram reduzir o crescimento. Diferença entre as equipes dos Estados Unidos e União Soviética. Iniciou-se a era do doping. Dos anos 60 ao fim dos anos 80, a expansão dos esteroides anabólicos e androgênicos cresceu muito, com exemplos mais novos e avançados surgindo a cada ano. As variações da testosterona melhoravam a cada dia, mas havia um detalhe. Análogos sintéticos da testosterona são medicamentos usados para recuperação após lesões, queimaduras e manutenção da massa em doenças graves. Mesmo que esses medicamentos ajudassem atletas a correr e pular melhor, o preço era alto. Ao tomar o sintético, o organismo parava de produzir testosterona natural, com todas as consequências decorrentes disso. Desde o final dos anos 40, começaram a surgir concursos de fisiculturismo, como Mr. América nos Estados Unidos da América e Mr. Universo na Inglaterra. E atletas como John Grimek, Steve Reeves e Reg Park subiram ao palco. O padrão de massa muscular vai crescendo gradualmente, e os fisiculturistas começam a experimentar com esteroides e medicamentos hormonais.
O metano faz o atleta ganhar de 10 a 12 kg de massa muscular em 5 a 6 semanas. Inicialmente, ele se espalha entre os halterofilistas olímpicos, mas rapidamente se torna popular entre os fisiculturistas. Os anos 60 ou 80 são considerados a era de ouro do fisiculturismo, ou, como dizem os especialistas, a era em que os esteroides dominaram. Atletas como Arnold Schwarzenegger, Franco Colombo, Frank Zane e Mike Mentzer surgem na arena. A Califórnia se torna o centro do fisiculturismo mundial. Joe e Ben Weider fundam a Federação Internacional de Fisiculturismo em 1965 e organizam o Mr. Olympia de 1967 a 1969. O detentor desse título é o cubano Sérgio Oliva, ex-integrante da equipe olímpica de levantamento de peso de Cuba. Oliva fugiu da Ilha da Liberdade para Miami em uma jangada improvisada. Ele conserta televisores, é policial e, à noite, esculpe o próprio corpo. Para os superatletas daquela época, o principal foco era criar proporções corretas. A massa muscular é importante, mas os juízes também avaliam o abdômen reto nas competições. Bíceps de 55 centímetros viram padrão. Arnold Schwarzenegger recomenda treinar 6 vezes por semana, separando grupos musculares por dia. Novos aparelhos e muitos exercícios isolados surgem para focar em músculos específicos. E quanto aos esteroides? Nos anos 2000, Arnold admite: sim, nós usávamos, mas não na mesma escala que hoje. Víamos isso como uma maneira de melhorar os resultados, sem fanatismo. Dos anos 80 aos 2000, o fisiculturismo ganha muita popularidade, com destaque para o herói musculoso dos anos 80, Hollywood lança um filme de ação atrás do outro, com Schwarzenegger, Stallone e Jean-Claude Van Damme. Ao longo dos anos 80, o principal fisiculturista do mundo é o atleta negro Lee Haney. Ele conquista o título de Mr. Olympia 8 vezes, uma vez a mais do que Arnold. Outro representante da época é Tom Platz, famoso por suas coxas de 77 centímetros de circunferência. Mulheres entram no fisiculturismo com músculos quase iguais aos dos homens, refletindo experiências com hormônios masculinos. A vida de Denise Rudkovsky, uma garota brilhante. Segundo lugar no Miss Olympia, em 93, nos anos 2000, Denise se transformou em uma mulher calva. Já nesses anos, a ideia de proporções corretas fica para trás. Em primeiro plano está a busca por massa, pela qual os atletas fazem de tudo. No início dos anos 90, surge no mercado o medicamento Synthol, um óleo para injeção que incha o músculo. Em fevereiro de 97, em entrevista à revista Iron Man, um fisiculturista anônimo admitiu fazer até 20 injeções diárias, incluem-se esteroides e remédios para bloquear seus efeitos colaterais. De 92 a 6 anos depois, o título de Mr. Olympia foi de Dorian Yates. Ele exibe uma massa muscular incrível, inédita. O foco do treinamento nesses anos muda dos exercícios de força para a isolação e o pump, ou seja, o máximo de sangue bombeado para o músculo. A frequência do treino aumenta para 7 ou mais vezes por semana. A próxima etapa vai dos anos 2000 até os dias atuais. Ronnie Coleman, um atleta negro, iguala o recorde de seu antecessor Lee Haney Coleman, conquistando o título do Olympia 8 vezes durante a entre-safra. Ele pesava quase 150 quilos e, ao lançar o filme, tinha 61 anos, sofre com dores nas costas cheias de metal após mais de 10 cirurgias. E recentemente, o atleta foi hospitalizado devido a uma infecção no sangue. Depois dele, chega a era de Jay Cutler e Phil Keith. Em 2012, uma nova categoria se separa do fisiculturismo clássico, o Men's Physique ou fisiculturismo de praia. Aqui competem atletas com menor massa muscular, cujo objetivo é um físico mais estético. Arnold Schwarzenegger chama essa época de a era dos fisiculturistas barrigudos. A massa anormal exige uma quantidade anormal de comida e doses anormalmente altas de hormônios. Além disso, não só os músculos aumentam de forma anormal, mas também os órgãos internos. No palco, atletas não conseguem encolher a barriga, mesmo com o abdômen definido. Schwarzenegger pede que juízes do Olympia priorizem proporções, não só massa. Na nossa era da informação, do dilúvio informacional,
O interesse pelo atletismo, é claro, só aumenta. Além do fisiculturismo e do levantamento de peso, dezenas de outras modalidades estão se desenvolvendo ativamente. Além do powerlifting, com várias federações e campeonatos, há outros tipos de levantamento menos conhecidos, como armlifting, focado em erguer peso com a mão, e street lifting, que usa a barra fixa e paralelas com peso extra. O esporte com kettlebell, que busca o maior número de repetições em tempo limitado, se assemelha ao estilo dos atletas do passado, o strongman, onde atletas modernos levantam pedras enormes e desconfortáveis, troncos de árvores e puxam vários tipos de veículos. No mundo todo, ocorrem vários campeonatos e shows de força, como o Sarachel Power Expo, maior festival anual da Rússia. Além dos campeonatos de powerlifting e queda de braço, existem coisas exóticas como jiu-jitsu dentro de um carro, ringue de wrestling, competições de elevação de quadril, onde Daria Plujnikova estabeleceu um novo recorde de 515 quilos, e muito mais. Esses eventos têm origem há décadas. Por exemplo, na era soviética, havia o Teatro da Força de Yuri Artyomov. Não era só um show de força, mas também um museu a céu aberto com túmulos restaurados e esculturas de guerreiros lendários. O programa incluía truques do circo antigo, como, por exemplo, malabarismo com kettlebells, machados e marretas, manuseio de espada de 16 quilos ser atropelado por um carro e muito mais. Yuri Artemov contava sobre seu caminho de treinamento nada convencional assim. Já aos 17 anos, ele trabalhava como treinador em uma academia e se apresentava, entortava ferraduras, amarrava pregos em nós. Mas o principal avanço aconteceu quando ele leu sobre o príncipe Akhmetov, no livro de Chernyshevsky, O que Fazer. O herói buscava força trabalhando entre o povo simples como rebocador, carregador, ferreiro. Artyomov passou a unir treinos noturnos com um trabalho físico intenso durante o dia, descarregando vagões e carregando sacos de 50 a 70 quilos. Logo, ele lidava facilmente com grandes pesos, carregando 3 sacos de farinha, barris de tinta de 265 quilos ou até 360 quilos. Essa sobrecarga extrema causou o aumento fenomenal de força. Mais um talento nato, que não se encaixava nos padrões convencionais, tentou repensar a experiência dos atletas do passado e criar um método o mais aplicável possível para qualquer pessoa. Anatoly Ivanovich Samodumov. Ele começou com o levantamento de peso, mas sua anatomia não era muito adequada para a disciplina esportiva clássica. Ao notar que não tinha aptidão para bater recordes no levantamento de peso, ele buscou outra forma de levantar pesos. Samodumov se interessou pelo fato de que todos os homens fortes do passado geralmente limitavam suas demonstrações máximas a 80 puds, cerca de 1.300 kg. Samodumov, com a ajuda do sistema de levantamento de superpesos de baixa amplitude que ele desenvolveu, superou essa barreira. Isso lembra o que Greg Ernst fazia ao erguer 2 carros. A singularidade da abordagem de Samodumov estava no fato de que era possível começar a treinar em qualquer idade e com qualquer condição inicial. No entanto, o método é relativamente pouco conhecido e pouco acessível. Afinal, os treinos são feitos com pesos livres, e com a barra é difícil garantir a segurança necessária. Ela pode se mover a qualquer momento, o que é perigoso sob cargas máximas e pode causar lesões. Assim nasceu o sistema de tração, no qual são usados os mesmos exercícios, mas em equipamentos especiais, tornando os treinos muito mais seguros e confortáveis. O peso é levantado de 1 a alguns centímetros, e a curta amplitude permite que pessoas sem musculatura desenvolvida trabalhem com grandes cargas, pois a principal carga recai sobre os ossos, ligamentos, tendões e a matriz facial. Aqui está mais um exemplo do ressurgimento de uma abordagem inteligente ao processo de treinamento. Atletismo Inteligente é um projeto de Igor Gomayun, campeão de powerlifting, fundador da revista Mundo da Força e autor de artigos e materiais metodológicos em powerlifting e atletismo. O método autoral foi criado para quem vê o atletismo como meio de fortalecer a saúde, alcançar longevidade, estética e energia vital, e não como objetivo final. No entanto, quando olhamos para toda essa força fenomenal dos recordistas,
tanto do passado quanto do presente, para aqueles que levantaram e levantam pesos inacreditáveis, entortam aço e arrebentam correntes, é fácil pensar. São indivíduos únicos com genética especial. E muitos atletas do nosso tempo, como produto da evolução da abordagem industrial ao corpo humano, não servem de exemplo para pessoas comuns. Então resta a pergunta fundamental: para que uma pessoa precisa de energia? Não um recordista, mas uma pessoa comum, que trabalha, cria filhos, envelhece. Os treinamentos de força têm um efeito paradoxal, mas bem estudado. Cargas moderadas, progressivas e regulares não destroem o corpo, mas ao contrário, o fortalecem. Com a idade, surge a osteoporose e a fragilidade óssea, o que é perigoso. Uma fratura no colo do fêmur pode ser fatal, mas todas as pesquisas das últimas décadas dizem o contrário. Exercícios de força são ótimos para manter o esqueleto forte na velhice. Ao puxar ou pressionar os ossos, o corpo entende que precisa fortalecê-los, tornando-os realmente mais resistentes. O outro lado da força não está apenas na quantidade de quilos na barra, mas também no fato de que, às vezes, vemos em pessoas comuns uma manifestação repentina e quase inacreditável de potência. Histórias em que alguém levanta um carro para tirar um ente querido debaixo da roda. Por exemplo, uma filha salvou o pai, uma criança fez o mesmo e um adolescente também tirou o pai debaixo do carro. Há muitos relatos de mães que salvam seus filhos do perigo, agindo mais rápido e forte do que seria esperado para sua idade e porte físico. Esses casos são chamados de superforça em situações extremas. A liberação de adrenalina, a mobilização de todas as reservas, quando não há margem para erro, mas o ideal é que essas reservas estejam acumuladas, para que haja o que mobilizar. Um corpo que está acostumado, pelo menos, a uma carga mínima de força em um momento crítico, é capaz de mais. Então, a força deixa de ser um atributo de atletas de circo e olímpicos profissionais e passa a ser uma função básica de sobrevivência, assim como a resistência ou a coordenação. A força pura vai além de recordes e medalhas, sendo um trabalho discreto que permite à pessoa apoiar a si mesma e aos entes queridos. Aos 30 ou 70 anos, cada um tem sua plataforma pessoal.